Quando a gente fala em suplementos, ainda hoje esse nome, ele é muito relacionado para algumas pessoas como de uso exclusivo de atletas ou de quem pratica muita atividade física. E isso é um erro, a gente vai ver aqui que muitos suplementos que sim são utilizados por praticantes de atividade física e por atletas devem e podem ser consumidos por pessoas que não praticam atividade física pelos enormes benefícios que eles vão trazer, inclusive auxiliando aí no emagrecimento e na perda de peso. Primeiro suplemento que eu vou comentar aqui, que vai te ajudar como estratégia no emagrecimento e na perda de peso, é o Whey Protein. Sim, muito conhecido no mundo dos atletas, de quem pratica muito atividade física. Ele é um suplemento muito estratégico pelo aporte de proteínas que ele vai te trazer. E se tem 3 coisas que causam saciedade para o nosso organismo é proteína, gordura de boa qualidade e fibras. Então nós vamos falar primeiramente do aporte proteico através do Whey Protein. O aporte proteico que ele vai te trazer, na verdade, é um aporte de aminoácidos, né? Principalmente se você ingere ou compra o Whey Protein isolado, hidrolisado, então são aminoácidos já prontos para serem absorvidos e que causam saciedade, tá? Então eles aumentam o aporte de proteínas, eles vão ajudar a reduzir o índice glicêmico de alguns alimentos, por exemplo, se ele for consumido junto com algum tipo de fruta. Então ele é muito estratégico para ser utilizado com água ou com iogurte natural desnatado, por exemplo, na hora do lanche da tarde, na ceia, por exemplo, aquelas pessoas que jantam mais cedo e dormem muito tarde, então vão ter fome antes de dormir, então é uma estratégia. Também gosto muito de usar ele como estratégia para você jantar, né, naquela hora que bate a fome, normalmente às 18 horas da tarde, e tu tem que jantar na casa dos amigos. Então você faz o uso do Whey para não chegar na casa dos amigos lá que vai ter a janta mais tarde com muita fome. Então ele é muito estratégico nesse sentido, podendo ser consumido aí com água, ele podendo ser consumido com iogurte natural ou sendo colocado inclusive dentro de preparações de receitas, aumentando o aporte proteico de um pão, aumentando o aporte proteico de um bolo, por exemplo. Por que o Whey é tão estratégico para quem visa aí um emagrecimento e uma perda de peso? O Whey, ele além de provocar saciedade, como eu falei, é um aporte de proteínas. Então, para aquelas pessoas que dentro de um novo plano alimentar acabam tendo uma restrição calórica, apesar de não passar fome, você pode aumentar o aporte proteico através do Whey. E isso vai fazer com que você acabe aumentando o aporte de aminoácidos, aumentando o ganho de massa magra, para que você não venha a ter flacidez associada ao processo de emagrecimento, que foi o que a gente comentou muito na semana passada. As pessoas deixando de consumir alimentos, daqui a pouco deixando de consumir carne e com isso faltando aminoácidos. Então é uma estratégia onde você vai dar o aporte de aminoácidos, o aporte proteico, para que você aumente a formação de massa magra e não corra o risco de ter flacidez durante o processo de emagrecimento. Para aquelas pessoas que são veganas ou que não consomem produtos de origem animal, uma boa estratégia é aumentar a ingesta de proteínas vegetais, aquelas oriundas da proteína do grão de bico, oriundas do grão da ervilha, por exemplo, que são chamados de wheys veganos. Segundo suplemento que vai te ajudar no processo de emagrecimento e na saciedade: fibras, sejam elas através de módulos de fibras introduzidas na tua alimentação ou pela maneira mais natural, que é a introdução e o consumo de legumes, frutas, verduras e inclusive sementes. As fibras possuem vários benefícios e vão te ajudar de várias maneiras. Acho que o primeiro benefício da fibra, então vamos citar aqui, por exemplo, o psyllium, o farelo de aveia, a chia, que precisa ser hidratada, a linhaça, né, dourada. Essas fibras, por exemplo, elas vão sendo colocadas sobre uma fruta, no preparo dos alimentos, sobre uma salada, dentro do trato gastrointestinal, elas vão fazer com que o alimento fique mais tempo ali. Isso provoca muito mais saciedade. No caso da chia, que é hidratada, ela aumenta um pouco o volume, inclusive,
do alimento que está dentro do estômago, provocando mais saciedade. Então, esse aumento do tempo do alimento dentro do trânsito gastrointestinal provoca a saciedade e é um dos benefícios das fibras. Segundo grande benefício das fibras é a redução do pico de insulina ou redução do índice glicêmico dos alimentos. Por isso que eu gosto tanto que ao ingerir frutas, vocês coloquem por cima o farelo de aveia, o psyllium, coloquem por cima grãos, né? Como, por exemplo, a linhaça dourada, uma chia, porque ela vai reduzir o pico de insulina liberado por esse alimento. Isso vai fazer com que você tenha energia, né? Essa energia da fruta, esse carboidrato da fruta, ele é liberado, mas a energia dura por mais tempo. Então, você não vai ter fome tão rápido. Por isso que fruta, normalmente, o ideal é que seja consumido junto com fibras, né? As fibras, então, elas vão inclusive reduzir o índice glicêmico dos alimentos, por exemplo, no almoço, quando você aumenta o consumo de legumes, né, e vegetais no almoço, ou se você quiser introduzir algum módulo de fibra ali junto com o almoço, por exemplo. Terceiro grande benefício das fibras é a redução da absorção de gorduras. Então, quando você adiciona módulos de fibras, por exemplo, no teu almoço, ou simplesmente aumenta o consumo ali de legumes e verduras, de leguminosas como o feijão, a lentilha e o grão de bico, elas vão sim ajudar a reduzir a absorção de gorduras e, consequentemente, melhorar todo o teu perfil lipídico de redução de colesterol total, aumentar o HDL, que é o nosso colesterol bom, por exemplo. Quarto grande benefício das fibras na tua alimentação. Juntamente com uma microbiota adequada, elas vão produzir ácidos graxos de cadeia curta, como o acetato e o butirato, que são substâncias anti-inflamatórias e que vão te ajudar muito no processo todo de saciedade. Então, essas fibras, elas possuem inúmeros benefícios e precisam sim ser colocadas no teu dia a dia, dentro do teu almoço, no teu lanche da tarde, e você precisa só achar uma fibra que você goste mais. Eu citei algumas aqui, como a chia, como o farelo de aveia, como o psyllium, a farinha de linhaça, né, que vai ser rica em fibras, né, o grão de linhaça, a semente de gergelim, né, a semente de abóbora, todas elas vão ter sim um aporte de fibras além dos legumes, né, e das verduras dentro do teu dia a dia. Não vamos nem deixar de falar também das frutas, né? Porque as frutas consumidas com casca, elas têm uma grande quantidade aí de fibras também. Terceiro suplemento que vai te ajudar no processo de emagrecimento: TCM, triglicerídeo de cadeia média. Né? Existem várias marcas vendidas no mercado com nomes comerciais, como o Upgrade Energy da Equalive. O TCM é uma gordura que não necessita da ação das enzimas digestivas como as lipases. Então, por isso é uma fonte rápida de energia e, apesar de ser gordura, ela não engorda, muito pelo contrário, ela vai acelerar o seu metabolismo, fazer que você gaste mais calorias diariamente. Então, a estratégia que eu gosto muito é colocar sempre ali o TCM dentro, por exemplo, do café passado, né, quando eu acordo de manhã, porque ele dá muita energia e inclusive sacia, não produz pico de insulina, ou em algum momento ali do teu dia a dia que tu precisa de um gás, de uma energia antes do teu treino, por exemplo. Algum tempo atrás eu lancei um vídeo aqui no canal só falando do TCM, eu acho que vale a pena vocês irem lá e dar uma olhada. Ele é completamente diferente de óleo de coco, gente. O óleo de coco é rico em gordura saturada e dentro dele tem uma porçãozinha do TCM. Quando a gente fala em TCM, a gente fala do TCM isolado como suplemento nutricional. Quarto suplemento que eu gosto muito é a cafeína, que ela vai estar dentro aí do teu café passado, do teu café expresso, e uma maneira que eu particularmente gosto muito de consumir cafeína é dentro do café funcional. O que eu utilizo particularmente é o Body Coffee da Equalive, porque ele já tem 3 dos suplementos que eu falei aqui. Ele vai ter proteína, ele vai ter o TCM e ele também vai ter a cafeína. A cafeína, da mesma maneira que o TCM, ela vai aumentar o teu metabolismo, aumentar teu foco, aumentar a tua atenção e aumentar a tua energia. Ela aumenta a queima calórica ao longo do dia. Por isso, aí está na lista do meu quarto suplemento
para te ajudar a saciedade e a perda de peso. Ela pode ser utilizada de manhã para te dar aquele gás ou em qualquer outro momento do meio da tarde, né? Mas evite sempre, né, o consumo de cafeína no final do dia para não prejudicar aí o teu sono. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem com quem se interessa por saúde e bem-estar. Quem não é inscrito no canal, por favor, não deixe de se inscrever e até o nosso próximo vídeo.